Olá pessoal, chegamos a mais um capítulo, aliás, mais um verso da Bhagavad Gita. A gente está no capítulo 4. No verso passado, Krishna falou sobre a importância, como os sábios que atingiram a liberação, de que maneira esses sábios eles alcançaram, através de que processo, o processo chamado de sadhana. E a gente viu uma coisa muito importante que tem que estar muito bem fixada na sua cabeça, isso tem que estar muito bem entendido para você, é que não se deve fazer nenhuma disciplina dissociada do conhecimento, porque senão a disciplina ela perde aquilo que é o seu propósito real e se torna ali só mais tipo um exercício do corpo, um exercício da mente, mas que para ali, não te leva para uma coisa além. Então sempre entenda isso, que o estudo adequado, a orientação adequada, ela deve acompanhar qualquer tipo de prática que você faça do yoga ou da sua vida espiritual. Isso é muito importante, tá? Então, Krishna, ainda respondendo a pergunta de Arjuna, ele vai falar o verso 11. Ye yathamam prapadyante tamstathaiva bhajamyaham mama vartmanu vartamte manushya partha sarvasham. Então, nota bem que no verso existem duas palavras correlativas. Yatha e tatha. São palavras correlativas e elas aqui no verso elas estão exprimindo proporcionalidade. Então, está falando o quê? Ye yatha mam prapadyante. Então, conforme aquelas pessoas, eles prapadyante mam. Prapadyante, às vezes é traduzido como render-se, mas prapadyante ali, numa tradução literal, ela quer dizer ir em direção a. Porque pad quer dizer caminhar. E o prefixo, ele dá a ideia de para frente. Então, prapad, então ir em direção a. Então, prapadyante, então essas pessoas, elas vão em direção mam, a mim. Então, Krishna falando que da mesma forma que essas pessoas vêm em direção a mim, assim como da maneira como essas pessoas elas vêm a mim, aí ele coloca o correlativo. Tatá, então na proporcionalidade. Tatá, da mesma forma, tanstataiva bhajami aham. Aham bhajami, eu abençoo, eu abençoo essas pessoas da maneira como elas vêm a mim. Isso significa o seguinte, que Krishna, ele vai ali dar para você conforme a atitude que você tem ao se aproximar dele. Se você quer as coisas do mundo e se você quer ir para além do mundo, para a transcendência, ambas as coisas, ambos os caminhos, ele vai te dar, conforme o esforço que você emprega, conforme a intenção que você tem ao empregar aquele esforço, conforme o desejo que gera aquele esforço. Então, todas essas coisas elas são como que contabilizadas para mensurar o resultado que você vai receber. Então, você entende, eu me direciono, eu vou em direção àquele que é o absoluto, é aquele que é a fonte de todas as coisas. Se eu tenho uma mentalidade pequenininha, se eu tenho uma mentalidade que é diminuta, que ela está vinculada ao objeto, que ela está presa à dualidade, à incompletude, a minha atitude para com esse absoluto é de uma atitude relativa, onde eu vou me aproximar dele em nome de uma outra coisa. Então, conforme eu me aproximo dele com a intenção que eu tenho, assim ele retribui, assim ele me dá. Por exemplo, na Índia tem o costume, os indianos que têm dinheiro, eles vão aos templos e fazem doações generosas. Tudo isso para quê? Então aqui está a minha oferenda, que essa é a maneira como eu vou até você, através dessa oferenda em Lakshmi, em dinheiro. E em contrapartida eu espero que numa próxima vida
você retribua com mais Lakshmi, com mais dinheiro. Então, se eu vou até esse Ishvara, se eu vou até esse absoluto com um copinho vazio, eu retorno dele com o quê? Com um copo cheio. Se eu vou com um balde, eu retorno com um balde cheio. Então pensa bem o que você deseja. Você pode até desejar os objetos do mundo, não tem problema nenhum, mas a sua busca, a sua vida, o seu esforço e a sua inteligência não deve parar nos objetos. Não faça da sua aproximação, né? Pelo menos essa é a mensagem da Bhagavad Gita, pelo menos essa é a mensagem das Upanishads, não faça da sua aproximação com o divino uma barganha ou uma moeda de troca, onde você se aproxima com interesse numa outra coisa. Não tem problema, eu quero isso, vou fazer uma oferenda, uma oferta. Não tem problema nenhum, mas não é aquilo que se pode chamar de inteligência máxima. Porque, imagina, vou contar uma história aqui de um mendigo que ficava na porta do armazém, e esse mendigo ele tinha uma latinha e ficava na porta do armazém de cereais. Então ele ficava o dia inteiro catando grãos do chão para encher a latinha. E quando a latinha estava mais ou menos cheia, à noite, ele fazia o seu jantar. Eles botavam uma água ali, um pouquinho de sal quando tinha, e esquentava e fazia o seu jantar. Então o dia inteiro ele passava catando grãos. E todo o objetivo dele, o dia a dia dele, tinha como objetivo encher a latinha. Tinha dia que enchia até a boca, tinha dia que enchia até a metade, e assim ia. Então, conforme as sacas iam chegando no armazém, elas deixavam cair um pouquinho de grão e lá ele ia e catava um pouquinho. Até que um dia ele está na porta do armazém, lá na sua atividade diária de encher o potinho, e uma pessoa quase foi atropelada por uma carreta. Só não foi atropelada porque ele viu na hora e no reflexo, empurrou a pessoa, salvou a pessoa. A pessoa ficou muito grata e de tão grata, ela falou para ele, revelou a sua identidade, falou: meu amigo, eu sou o dono desse armazém. Peça qualquer coisa, você salvou a minha vida, peça qualquer coisa e eu vou te dar. No ato, quando ele empurrou o dono do armazém para salvar ele deixou cair a sua latinha no chão e espalhou todos os seus grãozinhos quebrados que ele catava. Quando ele olhou a latinha caída no chão, ele olhou para o dono do armazém e falou: por favor, me ajuda a catar os grãos que eu derrubei quando eu fui te salvar. Então, para você ver, o dono do armazém falou: pede qualquer coisa. Ele pediu para catar os grãos que caíram no chão. Então a gente às vezes vai se relacionar com o absoluto, vai em busca desse absoluto de uma forma religiosa, numa forma relativa, numa forma de me dar, vamos fazer uma troca, vamos fazer uma barganha. Não é que isso seja ruim ou negativo, mas é que parece não ser muito inteligente, uma vez que ao invés de você pedir uma coisa que o tempo leva, você pode pedir o conhecimento ou a liberação que está além do tempo. Então, ainda assim, Krishna diz: Yayatamam prapadyante tataiva bhajamyaham. Da forma como essas pessoas elas vêm em direção a mim, da mesma forma, então, bhajamyaham, eu abençoo essas pessoas, eu dou para essas pessoas. Aí ele vai dizer, Mama Vartmanu Vartante Manushyav Bharata Sarvasha. Que Sarvasha, sob todos os aspectos, sob todas as hipóteses, as pessoas, elas Anuvartante, Mama Vartma, elas seguem o que? Elas Anuvartante, elas seguem, Anuvart, vem da raiz vert, quer dizer ir, se mover, Anuvar, né, se mover conforme. Então elas seguem o que? Mama Vartma. Não importa o que você estabeleceu
como estilo de vida, não importa o que você estabeleceu como doutrina ou filosofia de vida. Qualquer caminho imaginável que você estipule como aquilo que pode ser eleito como o melhor, o bom viver, está dentro de todos os caminhos possíveis que esse Ishvara, que Krishna, permite que você tenha. Então, ainda que você siga o caminho onde... você tem dois caminhos, que é o caminho de Nivarti Marga e o caminho de Pravarti Marga. Marga quer dizer caminho, Nivarti quer dizer basicamente o caminho do conhecimento, onde eu deixo de lado todo o anseio pelos objetos do mundo, por aquilo que é temporário, em nome do conhecimento que me leva para aquilo que é o atemporal. Então, existem dois caminhos nos Vedas. O primeiro é Nivarti Marga, então o caminho do conhecimento, o caminho de Jnana, e Jnana é aquilo que está dentro, que são as Upanishads, que é chamado de Vedanta, Bhagavad Gita, e o outro caminho é chamado de Pravarti Marga, que é o caminho onde você vai em direção aos objetos do mundo. Um é o caminho da ação. Eu quero os objetos do mundo, eu quero o que o mundo de melhor pode me dar. E o outro, Nivarti Marga, é o caminho, eu quero ir além do mundo, eu quero conhecer aquele que, sendo conhecido, torna tudo conhecido. Eu quero conhecer aquilo que, sendo conhecido, coloca um fim a todas as minhas buscas. Então, não importa qual seja o marga, o caminho, Mama Vartma Anuvartante, Manushya, Parta, as pessoas, homens, né, Manushya, eles Anuvartante, eles seguem Mama Vartma, o meu caminho, seja ele qual for. Sarvasha, sob todos os aspectos. Então, esse é o verso 11, é um verso muito conhecido, mas também um pouco mal entendido, porque as pessoas acham que esse Ishvara ele vai dar alguma coisa que vai ser uma coisa escalonável para a vida espiritual. A única coisa que ele vai te dar com relação ao mundo é chamado de punya e papa, ou seja, resultados meritórios ou demeritórios das suas ações. Então, às vezes ele vai te dar, conforme a sua intenção, conforme for o seu esforço, ele vai te dar punya. Punya é um resultado meritório, confortável. Punya quer dizer, num jargão tosco, você pode dizer, é o karma bom. Então, karma bom quer dizer, punya, é aquilo que te abre portas no mundo. Então, conforme você se relaciona com esse Ishvara, conforme a sua intenção, conforme o seu anseio, conforme ali o seu esforço, ele vai te retribuir. Às vezes ele vai te retribuir com papam, dependendo lá da sua intenção, do seu esforço. Às vezes vai te retribuir com punya. O punya é aquilo que vai abrir portas, é aquilo que vai facilitar a tua vida no mundo. Então, é isso. Tem um provérbio indiano que diz o seguinte, que leva algum tempo para se colher uma flor, mas não se leva tempo nenhum para se conhecer Ishvara, para se conhecer Deus, porque Deus está em todo lugar. E é só uma questão de percepção. Então, pensa bem o que você deseja, o que você quer, aquilo que é o seu desejo, como você pede, como você se relaciona com esse divino, com esse absoluto. E principalmente, saiba pedir, saiba fazer do seu esforço, fazer com que o seu esforço tenha o resultado máximo da vida, que é a autorrealização. Então, tudo depende da sua atitude em direção a esse Ishvara.